Mas sabe por que eu tô vivo? Sabe por que eu tô pregando o Evangelho? É porque eu sou um jovem que já era para ter descido o pó da terra. Deus não permitiu, porque Ele tinha e tem promessa. Levantará, mandará só. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gosto de fazer tudo bem organizado. Eu organizei os meus testemunhos em um caderno, passei um tempo preparando, apresentei ao Senhor Deus e agora eu vou falar para milhares de pessoas. Você que está acompanhando este canal, você que está acompanhando este vídeo, eu creio que você viu o meu primeiro testemunho de vida. No meu primeiro testemunho de vida, eu falei que eu era luz, eu falei que eu era um projeto de Deus. E falei a verdade. Mas, com 7 anos de idade, eu deixei Satanás me dominar. É o que, Gabriel? Com 7 anos de idade, eu deixei Satanás me dominar. E aos olhos dos homens, o projeto estava falido. Com 7 anos de idade, eu comecei a roubar. Eu fui criado só com a minha mãe. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai. Por quê, Gabriel? Porque mataram o meu pai. Eu ainda era uma criança e não morava com ele. O meu pai era viciado em drogas. Então, quando eu fiquei sabendo que mataram meu pai, eu chorei muito. Até na escola, eu chorava. Eu ia para dentro do banheiro da escola e começava a chorar. E eu lembro que o professor mandava eu ir para casa e eu ia chorando, porque eu queria conhecer o meu pai. E eu fui crescendo viciado também. Alguém falava, Gabriel está seguindo o caminho que o pai seguiu. Até alguém da minha família falava, esse daí vai ser igual o pai, vão matar logo logo. E eu ficava pensando, meu Deus, mataram meu pai, ele era tão novo, será que comigo vai ser do mesmo jeito? Porque eu sou um viciado. Para você entender bem o que eu estou falando, eu roubava até a minha mãe. Minha mãe guardava o dinheiro de pagar o aluguel da casa, eu ia lá e pegava. E ela ficava desesperada procurando dinheiro. Eu escondia dinheiro até debaixo da cama. E às vezes a minha mãe achava uma boa quantidade de dinheiro que eu escondia. Tudo que eu queria pegar, eu pegava. Eu tinha uma sede dentro de mim. Eu só matava aquela sede quando eu ia roubar. Eu tentava dormir e não conseguia, porque eu ficava planejando o que eu ia fazer de madrugada, o que eu ia fazer no outro dia, planejando onde roubar e o que roubar. Eu estava completamente dominado por Satanás. E um certo dia, umas pessoas me pegaram roubando. Pegaram uma agulha e furaram os meus 10 dedos com uma agulha. Eu via o sangue descendo. Eu via o sangue descendo. Ligaram a boca do fogão e botaram as minhas mãos em cima do fogo. E eu falava, pelo amor de Deus, tira a minha mão daí. Eu prometo que eu vou parar de roubar. Mas eu não conseguia. Estou falando o que eu vivi. E eu fui crescendo assim. Com 7 anos de idade, roubando. 8 anos de idade, roubando. 9 anos de idade, roubando. 10 anos de idade, roubando. Mas para a glória de Deus, com 11 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho. Foi eu, a minha irmã, o colega da minha irmã e a colega da minha irmã, na Assembleia de Deus. Na hora do apelo,
Quem estava com o microfone perguntou: tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? E o colega da minha irmã me levou até lá. E quem estava com o microfone falou: se tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí foram as crianças, foram os jovens, homens e mulheres. E os homens de Deus que estavam em cima do altar, desceram do altar. E começaram a orar por aquelas pessoas. E o Espírito Santo começou a trabalhar. Quando eu olho para o lado direito, eu vejo uma criança do meu tamanho, cheia do Espírito Santo, falando em línguas estranhas. Quando eu olho para o lado esquerdo, eu vejo outra criança cheia do Espírito Santo, falando em línguas estranhas. E eu fiquei pensando o que está acontecendo aqui. Quando eu menos espero, veio um homem na minha direção, colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu olhei para ele e ele falou: feche os teus olhos. Quando eu fechei os meus olhos, ele disse: agora abre a tua boca. Aleluia. E quando eu abri a minha boca, fui batizado no Espírito Santo no mesmo dia que aceitei compromisso com Jesus Cristo. Aleluia. Adoro o teu Deus onde você estiver agora. Dá um glória para o teu Deus onde você estiver agora. Eu fui batizado no Espírito Santo no mesmo dia que aceitei compromisso com Jesus. Aleluia. Deus estava fazendo uma obra na minha vida. E eu comecei a servir a Deus. Mas da minha casa para a igreja era uma distância muito boa. E tinha outra igreja perto da minha casa. Eu comecei a congregar naquela igreja perto da minha casa. Era difícil eu faltar um culto. De manhã eu ia para a igreja. De meio-dia era o ciclo de oração. Eu ia para o ciclo de oração. De madrugada era vigília. Eu ia para a vigília. Eu tinha compromisso com Deus. E Deus tinha pressa em me usar. No ciclo de oração, Deus usou um profeta. Ele apontou o dedo para mim e falou: ei, Deus vai te mostrar o que está escondido. Deus vai te usar no profundo. Deus está te dando o dom da revelação. Aleluia. E depois daquele dia, Deus começou a me usar dentro daquela igreja. Mas várias pessoas zombaram de mim. Várias pessoas zombaram de mim. Gabriel, e as pessoas eram de onde? De dentro da igreja. É o que, Gabriel? As pessoas eram de dentro da igreja. Eram os crentes que zombaram de mim. Alguém perguntava: Gabriel, quanto está a carne? E eu perguntava: que carne? Ah, Gabriel, é porque você só vive na carne. Eu acho que você vem de carne, Gabriel, porque você só vive na carne. Você não vive no Espírito. Você não tem o Espírito Santo. E eu chorava na hora. As pessoas falavam que eu vendia carne porque eu só vivia na carne. Zombaram de mim. E eu chorava. Chorava, meu coração espedaçava. E Deus me usava. Eu era uma criança com 11 anos de idade, cheia do Espírito Santo. Eu falava e acontecia para a glória de Deus. Mas quem é usado por Deus paga preço. Então várias pessoas começaram a falar: ah, Gabriel vem de carne. Gabriel, ele vem de carne porque ele só vive na carne. Gabriel não tem o Espírito Santo. Gabriel não vive no Espírito. Eu chorava, meu coração espedaçava. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, aqui fala que erramos e pecamos por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento eu falei: Deus, isso que é a tua igreja? É isso que é a tua igreja, Deus? Eu vou desistir do Evangelho. Eu vou me afastar do Evangelho. Aleluia. Hoje aquelas pessoas estão servindo ao diabo. Eu me alegro não, que Deus tenha misericórdia.
E por falta de conhecimento eu falei, é isso que é a tua igreja, Deus. Eu vou me afastar. Eu vou desistir. E a Bíblia é tão perfeita que eu vou ler até aqui para você. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 20, versículo 21 e versículo 22. Eu vou ter que ler. Escuta aí. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 20, versículo 21 e versículo 22. Escuta. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A porca lavada voltou ao esponjadouro de lama. Aleluia. A Bíblia é perfeita. Então a palavra que você escutou agora se cumpriu na minha vida. Se cumpriu na minha vida. Eu vou deixar até claro aqui para você. Sabe o que a palavra está dizendo? Melhor é que você não conheça o Evangelho. Mas depois de ter conhecido o Evangelho, você se afastar do Evangelho, você se torna uma pessoa pior do que era antes. É o que, Gabriel? É? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia. Antes de conhecer o Evangelho, eu só roubava. Depois que eu conheci o Evangelho e me afastei do Evangelho, eu fiquei pior. Comecei a entrar dentro das lojas. Comecei a entrar dentro das farmácias e dos mercados para roubar produtos e mercadorias. Com 12 anos de idade. E com 13 anos de idade eu paguei um preço muito caro. Deus permitiu eu cair de uma árvore em cima de uma pedra. Oh, glória! Paguei um preço muito caro. Estou falando o que eu vivi. Deus permitiu eu cair de uma árvore em cima de uma pedra. E sabe o que aconteceu? Quebrei os meus 2 braços e bati com a cara na pedra. Fiquei com a cara toda ensanguentada, ainda quebrei 2 dentes. Eu poderia morrer naquele dia. Deus não permitiu porque Ele sabia que hoje eu estaria aqui pregando o Evangelho. Quebrei os meus 2 braços e bati com a cara na pedra. O meu braço direito, o osso subiu para cima e veio para trás. O braço esquerdo ficou pior, que foi feita até uma cirurgia. O osso desceu para baixo e veio para trás. E minha boca e mãos ficou uma coisa tão feia. Eu fiquei irreconhecível nesse dia. Ninguém se lembrou nem de tirar uma foto, porque, irmãos, eu estava quase morrendo. E foi um processo que eu passei. Depois eu vou falar com mais detalhes. E quando eu acordei no hospital, eu agradeci tanto a Deus, porque eu pensei que eu ia perder os meus braços. Eu pensei que eu ia perder os meus braços. Quando eu acordei no hospital, eu acordei gritando: Deus, obrigado, meu Deus. Tu ainda é na minha vida, Deus da glória. Obrigado, Senhor. Os médicos falaram: calma, calma, meu filho, você está bem. E eu comecei a gritar: obrigado, Jesus, obrigado, Deus, porque eu estou vivo. Eu sabia que foi Deus que me livrou naquele dia. Mas mesmo diante de tudo que aconteceu na minha vida, eu não voltei para a casa do Pai. Eu poderia voltar para a casa do Pai porque eu sabia que foi Ele que me livrou naquele dia. Mas com 14 anos de idade,
Verdadeiramente eu era um cavalo de Satanás. Com 14 anos de idade eu tinha vários vícios. Comecei a me envolver com homens. Aleluia. Comecei a roubar carteiras de cigarro para fumar. Comecei a roubar bebidas para beber. E com 14 anos de idade eu roubava muito. Meu guarda-roupa era cheio. Eu tinha o que eu queria. O meu guarda-roupa era cheio. Eu comecei a roubar produtos e mercadorias e comecei a esconder atrás do guarda-roupa. Já não dava mais. Comecei a esconder no quintal da casa. Já não dava mais. Comecei a roubar produtos e mercadorias para dar para os meus colegas sair vendendo. E alguém ligava para minha mãe e falava: não deixa Gabriel vir aqui, porque estão procurando teu filho, vão matar o teu filho. Não deixa ele vir aqui, porque estão procurando teu filho. Minha mãe olhava para mim e falava: até quando você vai viver assim? Até quando você vai viver assim? Até quando? Tu só nasceu para me dar prejuízo, para me dar dor de cabeça, Gabriel. Aleluia. E o Senhor Deus estava me livrando. O Senhor Deus estava me livrando. Eu lembro que eu fui para a escola. E depois eu estava voltando para casa. Quando eu entro dentro de casa, eu vejo a minha mãe na sala me esperando. E quando eu olhei para baixo, eu vejo os produtos e as mercadorias. E minha mãe falou: senta aqui, Gabriel, vamos ter uma conversa. Me explica o que é isso. E eu calado. Me explica o que é isso, Gabriel, e eu calado. Nesse dia minha mãe não me bateu, mas ela olhou dentro dos meus olhos e falou: Gabriel, eu tenho 4 filhos. Eu nunca precisei roubar para sustentar vocês. E por que você vive roubando, Gabriel? Porque até quando? Você lembra do teu pai que era viciado nas drogas? E olha hoje onde ele está. Debaixo do pó da terra, Gabriel. Ele está debaixo do pó da terra. Você está querendo seguir o caminho que o seu pai seguiu. Toma vergonha na cara e vira homem. Toma vergonha na cara e vira homem, que eu não quero criar um bandido dentro da minha casa. Aleluia. Oh, glória. E eu chorava. E eu falava: Deus, eu não quero seguir o caminho que o meu pai seguiu. Eu não quero morrer, meu Deus, eu não quero morrer agora, me livra, Deus. E eu falava para mim mesmo: hoje é o último dia e eu vou parar de roubar. E todas as vezes que eu ia roubar, eu orava, eu falava para Deus: se o Senhor me livrar, meu Senhor, eu prometo que eu vou sair desta vida. Aleluia. Eu comecei a entrar dentro das casas para roubar. E quando eu fui roubar uma casa, o dono da casa botou a arma na minha frente. Ainda deu tempo eu correr, a minha sandália saiu do meu pé. Voltei, peguei a minha sandália e o dono da casa não deu um tiro na minha cara. Outro dia, 3 seguranças me pegaram dentro da mata. Todos 3 me cercaram, botaram a arma na minha cara. E quando eu ia correr, eles falaram: para! E se correr, a gente atira. Aleluia. Deus estava me livrando. Deus estava me livrando. Satanás pensou que eu ia morrer servindo a ele. Satanás pensou que eu ia morrer servindo a ele. Agora ele vai morrer com um tiro no peito, com um tiro na cara. Mas a mão do Deus Todo-Poderoso estava sobre a minha vida para me livrar, porque ele sabia que hoje eu estaria aqui pregando a palavra. Oh, glória! E Deus permitiu
eu passar por um processo dentro da minha casa com a minha mãe. Minha mãe era viciada em cigarro. E foi o que eu vi e falei, minha mãe fuma, eu vou fumar também. Cuidado, mãe, cuidado, pai. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Onde está escrito? Aqui, ó. Na Bíblia. Na Bíblia! E eu falava, minha mãe fuma, eu vou fumar também. E foi o que eu vi e falei, eu vou fumar também porque a minha mãe fuma. E minha mãe era viciada em cigarro. E todos os dias ela falava, Gabriel, tá na hora de eu fumar meu cigarro, vai pegar meu cigarro. Gabriel, cadê o meu cigarro? Gabriel, já tá na hora de eu fumar o meu cigarro e ai de mim se eu não fosse. E aconteceu que um dia Deus fechou tudo, Deus fechou tudo. Foi Ele que permitiu. Minha mãe ficou desesperada querendo fumar. E ela falou, Gabriel, vai na vizinha pegar o meu cigarro. Eu fui, voltei e falei, mãe, não tem. Vai na outra vizinha pegar o meu cigarro. Eu fui, voltei e falei, mãe, não tem. Agora vai no mercado, Gabriel, pegar o meu cigarro. Eu olhei para minha mãe e falei, eu não vou. Cansei de ser escravo e cavalo de Satanás. Aleluia. Minha mãe bateu em mim na hora. Minha mãe bateu em mim sem pena, eu caí no chão. Ela olhou para mim e falou, levanta e vai. E se você não for agora, você vai apanhar mais. E a primeira coisa que eu vi na minha frente foi a geladeira. Eu meti a mão na geladeira, eu vi a hora cortar as minhas mãos. E eu saí com tanto ódio, com tanta raiva. E eu lembro como se fosse hoje. Eu saí batendo assim nas árvores, com tanta raiva que eu estava. E no meio do caminho eu comecei a chorar. Eu chorava, chorava, chorava. E eu não queria saber quem ia me ver chorando. E no meio do caminho eu clamei ao Deus dos céus. Oh, verga mai, o cando verga sai. E no meio do caminho eu dei um grito e falei, Deus, tem misericórdia da minha vida, Deus. Eu cansei de ser cavalo e escravo de Satanás. Liberta minha mãe, liberta minha família. Se o Senhor libertar, eu prometo te servir como eu te servia. Oh, aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia! Santo, santo, santo Deus. E eu falei, Deus, liberta minha mãe, liberta minha família, se o Senhor libertar. Eu prometo te servir como eu te servia, Senhor. Aleluia, aleluia. E eu lembro que eu ainda falei, mas eu vou te servir em outro lugar. Tem uma igreja ali que eu odeio aquela igreja, eu não gosto daquela igreja. Eu prometo te servir, mas eu vou te servir em outro lugar, Senhor. E Deus, o próprio Deus, ouviu o meu clamor. Os dias se passaram, minha mãe se mudou para uma casa perto da igreja que eu não gostava. E para a vergonha do diabo, e para a glória do Deus vivo, minha mãe entregou a vida para Jesus. Foi liberta do cigarro e começou a servir a Jesus. Minha mãe mudou, virou outra mulher. Tinha o brilho do Espírito Santo e tem o brilho do Espírito Santo. Deus entrou na vida dela. Então minha mãe começou a me chamar para ir para a igreja. Gabriel, meu filho, hoje é culto da família, vamos para a igreja. E eu falava, mãe, eu não vou não. Deixa para o outro domingo. E o outro domingo chegava e ela perguntava, Gabriel, você vai hoje? Eu falava, não, mãe, hoje eu tenho um compromisso. Sabe qual era o meu compromisso? Roubar. Sabe qual era o meu compromisso? Se envolver com homens. Sabe qual era o meu compromisso?
subir em cima de uma moto com pedras nas mãos e jogar nas casas, quebrar lâmpadas e refletores, jogar pedras nos portões das casas, jogar pedras nas telhas das casas, era o meu compromisso. Eu não conseguia ficar quieto dentro de casa, eu amava fazer aquilo. E eu falava, não mãe, eu não vou não, que hoje eu tenho um compromisso. E aconteceu que em um dia de domingo, minha mãe falou, Gabriel, vamos hoje para a igreja só visitar. E eu falei, eu já disse que eu não vou. E uma pessoa olhou para mim e falou assim, se tu morrer hoje, como é que vai ficar? Eu falei, tá bom, eu vou, mas eu vou só visitar. Eu vou só visitar. Minha mãe olhou e falou, tá bom, meu filho, vamos. E eu saí com tanta raiva. Eu saí com tanto ódio dentro de mim. Porque eu não gostava daquela igreja, eu odiava aquela igreja. Quando eu entrei na igreja eu fiquei com vergonha porque tinha muita gente. Eu me sentei, o culto começou e o Espírito Santo começou a trabalhar. E o pastor levantou a igreja para fazer uma oração. O pastor levantou a igreja para fazer uma oração. E ele começou a orar. E o Espírito Santo começou a trabalhar. E quando eu menos espero, eu comecei a me arrepiar da cabeça aos pés e dos pés à cabeça na hora da oração. O meu irmão estava do meu lado. Eu apertei tanto a mão do meu irmão que ficou as marcas das minhas unhas, que eram grandes. Eu apertei a mão do meu irmão. Comecei a me arrepiar da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. A raiva passou, a vergonha passou. E eu comecei a tremer. Eu não tinha controle no corpo, eu ficava assim, ó, tremendo. Eu não tinha controle no corpo, e eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui? No meio do povo, eu estou chorando, eu estou tremendo, eu estou me arrepiando, eu não queria viver aquele momento, mas eu estava vivendo. Deus estava ali, aleluia. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui, que eu estou fazendo tudo isso? No meio do povo, eu estou ficando doido. Quando eu menos espero, Deus levanta um jovem lá da mocidade. Ele veio na minha direção e me deu um abraço. Eu chorei nos braços daquele jovem como uma criança chorando no colo do pai. Eu chorava e eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui? Aí a voz de Deus bradou no meu coração dizendo, eu tenho promessas na tua vida, desde o ventre da tua mãe, e eu não vou te perder para o mundo. Eu ainda vou te usar muito na terra, e para tu saber que sou eu, teu Deus, que falo, recebe o meu abraço. Eu estou te abraçando, eu estou te abraçando agora. Ramandarabadaraio derevácia, recapataio deremaio stergia saiodergia, recatataio derevácia, repataio dergia, eleika manto e decai derrécia. Aleluia! Sinta Deus te abraçando agora. Sinta Deus te abraçando aí agora. Onde você estiver, sinta Deus te abraçando agora. Elemaia candoverga sai, urideca manto e decai, lembra candorécia de plaioderga. Eu te abraço, eu te visito, eu te restauro, eu estou te dando força, porque eu vou te usar na terra dos viventes, oh glória! Aleluia! Deus fiel, escuta! E antes de sair de casa eu falei, mãe, nem manda aquele pastorzinho me chamar. Eu não quero compromisso com Jesus agora. Eu não quero compromisso com a igreja agora, nem manda aquele pastorzinho me chamar. Minha mãe olhou e falou, tá bom, meu filho. Mas naquele momento que Deus estava me abraçando, naquele momento que Deus estava me abraçando,
O pastor olhou para mim e ele só falou o jovem Gabriel. Ele só falou o jovem Gabriel. Ele não terminou nem de dizer: você quer entregar a vida para Jesus? Ele não terminou nem de dizer. Quando ele só falou o jovem Gabriel, eu já sabia o que era. Levantei a mão, fui até o altar da igreja e falei: pastor, eu quero compromisso com Jesus de Nazaré, oh glória. Elemanto e decai de récia, ei, camaio derga sai, oh glória. Deus está aqui, aleluia. E ele chamou a minha mãe: vem aqui, abraça o teu filho. E minha mãe me abraçou, eu abracei a minha mãe. Eu chorava, minha mãe chorava. E eu falei para minha mãe, chorando nos braços dela, eu falei: mãe, me perdoa. Mãe, me perdoa por tudo que eu fiz. Me perdoa porque eu já te dei muita dor de cabeça, mãe. Eu lembro que a senhora falou para mim que eu só nasci para te dar prejuízo. Me perdoa, mãe. A partir de hoje eu mudo de vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu lembro que eu falei para ela: me perdoa, mãe. A partir de hoje eu mudo de vida. A partir de hoje eu não serei mais o mesmo. Eu não serei mais o mesmo. Eu prometo que eu vou te dar orgulho, mãe, eu prometo. Aleluia, Deus está aqui. Aleluia. E eu falei: mãe, me perdoa. Eu lembro que a senhora falou que eu só nasci para te dar prejuízo. Mas eu prometo que a partir de hoje eu mudo de vida. A partir de hoje eu não serei mais o mesmo. A partir de hoje eu vou te dar orgulho. E o pastor olhou para mim e falou: tu é um jovem precioso nas mãos de Deus. Você já tentou se matar várias vezes? E eu falei: é verdade, pastor. Várias vezes. Eu peguei uma faca, botei na ponta da minha barriga. E Satanás mandava eu me jogar no chão segurando a faca. E ele falava: quando você morrer, você vai ter a paz. É mentira. É a mentira que o capeta coloca na tua cabeça, dizendo que se você se matar, se você tirar a vida, você vai ter a paz. É mentira. Depois da morte segue-se a juízo. Está escrito aqui na Bíblia: depois da morte segue-se a juízo. Você vai ser julgado, eu vou ser julgado. Aleluia. E eu falei: é verdade, pastor. É verdade. E depois de tudo que aconteceu, minha mãe falou e pensou: Gabriel não vai ficar. Gabriel não vai se firmar. Gabriel não vai continuar servindo a Deus. Sabe por que a minha mãe falou isso? Porque a minha mãe conhecia a minha história. A minha mãe conhecia a minha história. Por isso que ela pensou e falou: Gabriel não vai servir ao Senhor. Gabriel não vai ficar firme na presença de Deus. Gabriel vai sair, Gabriel não vai aguentar. Minha mãe falou isso porque ela conhecia a minha história. Alguém que conhecia a minha história olhou para mim e falou: eu não dou uma semana para ele sair da igreja. Alguém que conhecia a minha história olhou para mim e falou: eu não dou um mês
Eu não dou 2 meses, eu não dou 3 meses para ele sair da igreja, para a vergonha do capeta e para a glória do Deus vivo. Eu tô aqui até hoje pregando o evangelho e eu vou continuar pregando até Jesus voltar. O capeta vai ter que segurar as pontas, porque Deus me livrou desde o ventre da minha mãe para que hoje eu estivesse aqui pregando a palavra. Recebe poder de Deus agora. Recebe poder de Deus agora. Abre a tua boca e adora. Eremanda calabaia. Elebaia candorécia. Aleluia. Oh, rebadaio derevácia. Deus me livrou desde o ventre da minha mãe. Deus me livrou desde o ventre da minha mãe para que hoje eu estivesse aqui pregando o evangelho. Ei, eu quero ser boca de Deus para a tua vida agora. Ela é maia, lá, eusterga, sai de récia. Deplou que a naracando verga. Eu era uma causa impossível. Aos olhos dos homens, a única solução para a minha vida era a morte. A única solução para a minha vida era o presídio, era a cadeia. Mas para o Deus vivo, eu era e eu sou um projeto. Ela é maia, candoverga, sai. Eu quero dizer para você que me escuta agora, não importa o que você é hoje, não importa a pessoa que você está sendo hoje, eu só vim aqui te dizer que Deus vai entrar na tua vida, Deus vai espedaçar correntes, Deus vai quebrar grilhões e vai te libertar. Pega, 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 recebe esta profecia. Eremiste plaplaiodergia. Recalaio derevaste plaplaiodergia. Remião de plaplaioderevassia. Levanta a tua mão com a palma virada para cima, vai. Levanta a tua mão com a palma virada para cima. Labaia, asterga, maia, so. Elemiste plaiodergia. Remanda calaiostéria. Deus está quebrando correntes agora. Deus está espedaçando grilhões agora. Lemaia candoverga sai. Deus está entrando na tua vida agora. Repapapá, recalaiostéria maiasté. Reioderevácia. Deus te liberta. Deus te restaura. E Deus manda eu te dizer: recebe esta profecia ainda este ano de 2022. Você vai testemunhar que a tua casa Deus transformou, Deus restaurou, Deus limpou. Você vai testemunhar. No ano de 2022 a tua casa será liberta. Lemaia candorrécia. No ano de 2022, lebras te plaplaiodergia, a tua casa será liberta. Labaia, astergia, maia, so. No ano de 2022, a libertação vai chegar. Lebas te plaplaiodergia. Você vai testemunhar. Deus libertou a minha casa. Deus libertou o meu esposo. Deus libertou os meus filhos. Deus libertou a minha alma do cativeiro. Lebaste plaplaiodergia. Lemiste plaiodergia. Rebapapá. Recalaiostergia. Elemanto e decai. Esses demônios vai ter que bater em retirada. Esses demônios vai ter que bater em retirada. A tua vida é de Deus. Ele mate tata, ele biste plaiodergia, ele camanto e decai, ele manto e decai de récia, alabaia candoremaia so, replaioderevácia, ele manto e decai de récia, alai derevácia, e que manto e decai, alaborga sou de récia, oh glória, oh glória. A libertação
está chegando aí agora. Agora. Do mesmo jeito que Deus me abraçou. Do mesmo jeito que Deus me libertou. Do mesmo jeito que Deus me visitou. Ele te abraça. Ele te visita. Ele te restaura. Ele te liberta. E do mesmo jeito vai fazer na tua casa. Pega esta profecia, pega esta palavra profética e guarda tudo o que foi dito, para que o nome de Deus venha a ser honrado, ser glorificado. E é só para quem acredita em um Deus Todo-Poderoso. Bom dia, meu filho. Que felicidade acordar com a notícia dessa. Fico muito feliz por você. Deus vai te honrar muito na terra, porque Deus está vendo todo o esforço que você está fazendo pela obra do Senhor. E eu quero lhe dizer uma coisa. Se um dia você disse assim, mãe, um dia eu ainda vou te dar orgulho, você já me deu orgulho a partir daquele momento que você levantou a mão e aceitou a Jesus. E você se transformou no homem que você é hoje. Fique sabendo que eu estou muito orgulhosa de você e muito feliz mesmo, em saber o que Deus está fazendo e proporcionando na sua vida. Fica com Deus, viu, meu filho? Te amo.